Na técnica Aromatouch, e aqui a gente está olhando de uma forma, né, a gente não está literalmente com um local para poder fazer como a gente fez na outra aula, em que o Aparício estava, a gente estava numa clínica para poder fazer isso e tudo. Então, a gente vai acompanhar alguns movimentos, mas a intenção aqui é que você possa fazer com seus familiares. Veja bem, nós não estamos formando ninguém sobre a técnica Aromatouch, mas mostrando como ela funciona, e os benefícios que ela pode trazer. Então, isso é a coisa mais bacana aqui. E essa técnica, ela se fala, né, de uma abordagem sistemática para aplicação de óleos essenciais. Então, é mais do que uma massagem, é uma aplicação de óleos essenciais de forma poderosa e acessível, para que as pessoas possam experimentar o poder dos óleos essenciais. Então, a gente vai... mais importante aqui é entrar especificamente em cada um desses óleos essenciais e entendê-los. Ao incorporar essa técnica à sua filosofia de saúde. Então, você pode aumentar os benefícios recebidos dos óleos e também atender às necessidades de todo o corpo, criando benefícios sistêmicos, que foi a intenção do Dr. Dave Hill, que é o criador da técnica. Lembrar de salientar que essa técnica não é apenas para massoterapêuticas e praticantes de massagem, ela foi projetada para ser simples o suficiente para qualquer pessoa realizar, com sua família, seus entes queridos, e compartilhar uma experiência que você tem com Aromatouch. É uma coisa muito legal mesmo. Quem já recebeu a técnica ou quem já deu a técnica, porque essas coisas acontecem de duas formas, né? Da pessoa que recebe e da pessoa que dá, que é muito legal. Os fatores ambientais têm impacto na saúde e no bem-estar, nós já falamos muito sobre isso aqui, e às vezes perturbam o equilíbrio do nosso corpo, precisa para funcionar de maneira ideal. E a técnica Aromatouch é uma maneira poderosa, acessível e simples de experimentar os óleos essenciais para promover as funções adequadas, o que a gente chama de homeostase, é o equilíbrio do corpo. Então, é isso que o Aromatouch está promovendo aqui. Tá? A técnica Aromatouch ajuda a apoiar o corpo em 4 áreas diferentes, gerenciando o estresse, apoiando o sistema imunológico, apoiando a resposta inflamatória saudável e a homeostase. Então, são essas 4 áreas. Ao combinar 8 óleos essenciais específicos nesse sistema sistemático, né, que você vai ver que os movimentos, eles se repetem, é bem simples até, usando zonas de energia e regiões do corpo conhecidas, podemos ajudar a alcançar uma saúde ideal. Então o primeiro grupo de óleos são o controle de estresse. E esse grupo de óleos é a mistura de balance e o lavanda. Então, a gente usa o início da técnica com esses 2 óleos, né? Primeiro usando o balance, depois o lavanda, que cria um vínculo inicial entre o doador e o receptor. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho dos ingredientes que tem cada um deles, mas o óleo de lavanda, ele é muito apreciado por todo mundo, inconfundível pelas suas propriedades calmantes. Nós temos aqui no site do Gotas da Terra, na parte de universo dos óleos, técnica Aromatouch, toda a técnica. Então, você pode entrar em mais detalhes, aqui tem os documentos que eu vou mostrar, e você pode também entrar em mais detalhes sobre cada um dos movimentos que a gente faz aqui. Então, ele é bem detalhado sobre a técnica, a gente vai ver algumas coisinhas aqui. A primeira coisa que a gente faz é colocar o óleo de coco fracionado nas costas, e pode ser as gotinhas que pingaram, mas geralmente umas 3, 4 gotinhas, não tem uma coisa específica, e a mesma coisa com o óleo essencial. Geralmente, Aparece, você tem algum número de gotas que você usa? Que geralmente é tipo 1, 2, 3, 4, né? Que você vai da coluna toda, Depende né? muito, Letícia, da extensão da... Se for uma criança, eu uso 2 gotas. Numa pessoa assim, mais ou menos, eu vou usar mais ou menos umas 3, 4 gotas no máximo. Olha só, aí esse de forma fluida com as palmas das mãos, façam 3 movimentos circulares. Isso é para iniciar. Colocou o óleo essencial, você faz esses 3 movimentos e inicia. Esse é o primeiro movimento básico para iniciar a técnica Aromatouch. E o que é bem simples, né? Esse processo aqui. Uma coisa interessante lembrar aqui, Letícia, o uso do óleo de coco fracionado, ele é opcional. Eu gosto de usar, então, antes de espalhar o primeiro óleo, eu já coloco umas 5 gotinhas do óleo do coco fracionado em toda a coluna da pessoa, toda a parte da coluna vertebral, para que nesse momento, depois que eu fazer o movimento, o óleo vai sendo absorvido e isso vai ficar mais tempo lá, mas é opcional.
Até porque o Balance tem óleo de coco fracionado, tá vendo aqui nos ingredientes dele? Ele é o único óleo essencial que você vai ver no vidrinho, né, de 15 ml, 5 ou 15 ml, você vai ver ali o óleo de coco fracionado. É diferente, porque geralmente o óleo de coco fracionado vem nos touches. O Balance é o único que tem o óleo de coco fracionado nos vidrinhos, que a gente geralmente vem o óleo puro, né? Então, essa é a mistura dele, desses ingredientes. Você vai ver que tem a camomila azul, e o tanze azul, e o olíbano. Você vê a composição dele é muito poderosa, e ele tem essa sensação de calma e bem-estar. Mas vamos aqui para esse documento aqui, lembrando que ele está no site do Gotas da Terra, lá na parte de Aromatouch. Então, vamos voltar para ele aqui. Tá vendo que esses são os 3 ciclos com as palmas das mãos? Esse é o primeiro passo, já com o uso do Balance. O segundo passo, a gente vai, então, para ter, sem perder o contato com o receptor, inicializar a introdução do óleo lavanda. E aí, essa parte aqui, com o óleo de lavanda, que ainda está dentro da área de controle de estresse. Olha só para acompanhar rapidamente as 4 áreas. Então, controle de estresse, depois apoio imunológico, quais são os óleos que estão de apoio imunológico, depois resposta inflamatória, são esses 2 óleos, e depois termina com a homeostase, que é o equilíbrio total do corpo. Então, é muito interessante porque é dividido em 4 áreas, fica fácil de lembrar, são 2 óleos por cada área, e aí agora a gente vai ver lá a parte das áreas, né? Essa é a segunda parte, quando você vai introduzir o óleo de lavanda, tá? Então, essa é a parte alternativa das mãos. Tá vendo as setinhas que estão mostrando a mão esquerda, mão direita, mão esquerda, mão direita, e ela vai performando, subindo, né? 3 vezes nessa parte da coluna da pessoa, e depois você vai fazendo isso na parte da outra parte da coluna, né? Tá vendo que você sobe e depois ela faz, e desce, né? Faz 3 vezes. Eu gosto muito porque esses processos, eles são tão simples e tão repetidos, que se você entender que são 4 etapas, são esses óleos essenciais em cada uma dessas etapas, e essas movimentações de deslizamento, e elas se repetem, fica muito, muito, muito fácil de guardar esses movimentos. Se você tiver alguma dúvida, você volta para aquele PDF que a gente mostrou ali da sequência, você fala, beleza, esse passo aqui. E aí você vai lá e consegue memorizar, voltar para aquela... Tá vendo que agora ela está fazendo do outro lado. Outra coisa interessante, você vai ver que não existe pressão da mão dela nas costas da pessoa. Ela não está pressionando e arrastando, ela não está mexendo nos músculos da pessoa. Isso não é uma massagem, isso é uma aplicação de óleos essenciais com movimentos. Eu lembro do Dr. Dave Hill, na época que ele estava fazendo o treinamento, ele falava exatamente isso, mas ao mesmo tempo ele falava que não era você deslizando com uma pluma também, tá? Ele falou que é um intermediário entre uma pequena pressão, mas não uma forte pressão. É um intermediário entre pluma e de fato, você está com intenção de aplicar. Uma coisa muito importante que o Dr. Dave Hill muito fala também é sobre a questão do que você está pensando ativamente ao transmitir para a pessoa que está ali. Aquilo que você pensa é a coisa mais importante durante esse processo. A energia que você põe, o que você está pensando para aquela pessoa, as coisas que você está, de fato, colocando ali. Então, não é para fazer a técnica Aromatouch, para pensar o que você vai fazer depois do almoço, ou fazer na janta, dependendo da hora. Estou vendo aqui o que eu vou fazer, porque você não está conectado com a pessoa. E isso é muito importante, tá? Então, sim, vocês vão ter acesso a todo esse material, só se você ir lá no site gotasdaterra.com, e você vai na Universo dos Óleos e você baixa todo o conteúdo lá da técnica Aromatouch. Então, passando por esse passo aqui do lavanda, tá? A gente vai entrar na parte de ativação das 5 áreas, tá vendo? Primeiro a gente fez o primeiro passo sem perder o contato, introduzir o óleo essencial, realizar o deslizo alternado das palmas da mão e começar a ativação das 5 zonas. E quais seriam as ativações, né?
seria esse próximo vídeo aqui. Ele também é super simples, tá vendo? Que os vídeos não passam de 2 minutinhos. E a gente vai ver essas... É como se imaginar na coluna ter 5 zonas. E aí você só completa esse movimento. Só para se tiver alguma coisa nessa parte para ele acrescentar. E é legal você estar de costas, né, ali Tá vendo? Você acabou de fazer aquele movimento e aí você passa as 5 zonas. É interessante, você tem que ter um espaço para você não ficar em cima da pessoa também ali, né? Então, quando você for usar uma sala, tenha certeza que você vai ter esse espaço para se movimentar de um lado para o outro. E quando fizer a ativação das 5 zonas, você realmente está ali. Outra coisa que vocês estão notando é a velocidade que ela está fazendo. Tá? A pressão é média, mas ela não está rápida. Né? Então, ela não tá com pressa. Se você não tem 45 minutos para fazer o Arma Touch alguém, não faça. Você vai fazer apressada, você vai sentir que a pessoa está estressada, você vai estressar e o resultado não vai ser tão bom. Então, tome o seu tempo para fazer isso de uma maneira bem tranquila. E também, o que eu gosto muito a respeito dessa questão é não dificultar muito a ação dessa técnica. Porque às vezes você fala, mas eu não tenho uma maca, eu não tenho uma posição tal, eu não tenho X, não tenho... Sabe? Aí, sem dúvida, você vai limitar a possibilidade de atuar com uma técnica tão legal. A única coisa que a gente não adapta, a gente pode adaptar qualquer coisa, a única coisa que a gente não adapta são o uso dos óleos essenciais, tá? Tem que ser essa sequência, tem que ser esses óleos, não dá para... eu tenho aqui, não tenho Aroma Touch, mas eu tenho, sei lá, o Copaíba, será que dá para mudar? Não. Não, senão não é mais a técnica Aroma Touch, é outra coisa, tá? Exatamente porque tem... Perdão, Letícia. Eu tenho uma paralisia cerebral, a Bárbara, né? Eu não consigo colocar a Bárbara deitada numa cama de massagem. Então, eu vou na caminha dela ali, e ela gosta muito de sentar naquela posiçãozinha de índio, com as perninhas cruzadas, e ela deita para frente ali. E ela deitada ali eu estou fazendo os movimentos nela, nas costas dela. Né? E ela adora o Aroma Touch, né? Então, é muito interessante você realmente se adaptar àquela situação. Olha só que é fácil, né? Essa referência rápida, quarto passo, realiza a redução do estresse auricular. Opa, o estresse auricular, o próximo, quarto passo. Quando você entra aqui, você vê que esses movimentos circulares ali, que ele está indicando no vídeo, super fácil de você manter, e você vai fazer isso 3 vezes. Você vê que sempre se repete 3 vezes os movimentos, né? Então, é bem simples de lembrar. Um detalhe importante é que você nunca deve perder o contato com o receptor. A hora que você introduzir o primeiro óleo até o final, você não vai perder o contato com o receptor. Sempre uma das mãos vai estar em contato com a pessoa que está recebendo a aplicação. Correto. E essa é a 3ª vez que ela faz. Você volta aqui na referência rápida e a gente entra na próxima sequência. Qual seria a próxima sequência, então? Seria o apoio imunológico. A gente já passou do apoio do estresse, controle de estresse, agora a gente está entrando no apoio imunológico. Então, a gente está usando aqui o Tea Tree, que tem 90 compostos diferentes e aplicações ilimitadas pela melaleuca, e é uma parte essencial da técnica Aroma Touch por seus efeitos de limpeza. O On Guard, ele tem a questão de limpeza também, mas por conta das suas propriedades mais voltadas para o sistema imunológico. Então, é um antibactericida e o protetor, né, o On Guard, o protetor imunológico que a gente tem, ele entra nessa área. Então, vamos ver. O passo da melaleuca é, sem perder o contato com o receptor, realize a introdução do óleo. Então, o que a gente vai fazer? Geralmente, o que eu faço quando eu fiz algumas vezes na minha família é pegar o óleo essencial, vou pegar aqui o frankincense, que é o que eu tenho. Se eu estou com a mão, vocês estão vendo minha mão aqui, é que o dobinho está no meu colo. Se eu estou com a mão aqui, não sei se vocês já tentaram fazer isso, abrir o óleo com uma só mão. Já conseguiram fazer isso?
né? Geralmente deixar os olhos essenciais mais ou menos não tão fechados, tão fortes, né, na hora que você for fazer a técnica, porque quando você for pegar, se a mão está em cima da pessoa, você consegue abrir com uma mão só. Então, aqui eu já faço isso aqui e consigo pingar com muita facilidade, tá bom? Então, não precisa de muita técnica, isso aqui você faz rapidinho, e é uma opção. Deixar todos os olhos abertos pode ser uma opção, só que você vai perdendo o óleo essencial, porque ele é muito volátil. Então, ele pode, depois do final da sua técnica aromatouch, eles podem ter evaporado boa parte. Então, você perde óleo essencial se você deixar o seu óleo aberto. Não é uma coisa boa, tá? O que eu faço, Letícia, os óleos sempre estão do lado. Eu tenho uma pochetezinha onde eu coloco os óleos na ordem que eu vou usar. E como a minha mão está tocando a pessoa, eu pego o frasco, coloco na minha mão que está tocando a pessoa e seguro e abro. Seguro assim, pego o vidro de volta e coloco, sem perder o contato com a pessoa. Depois eu vou lá de novo, seguro, fecho, você coloca em cima da pessoa, né? Tipo, ali, você está ali no contato. A professora Gina perguntou se existe uma questão com relação ao contato. Gina, isso é um pouco mais complexo e profundo de explicar aqui, mas a gente vai falar sobre um pouco dessa ciência na aula de quinta-feira, e que não tem a ver muito com a técnica aromatouch, mas tem a ver mais com a parte energética, tá? Que quando você está ali, uma vez que você introduziu o contato com aquela pessoa, o pensamento com aquela pessoa, e você começou a massagem com aquela pessoa, ao soltar, é como se você tivesse quebrado aquele elo energético. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, que esse campo existe, essa energia... esperar essa aula de quinta-feira. Sim, sim. Essa energia, ela existe, esse campo existe, foi uma das razões pelo qual o Dr. Hill, ele fez esse processo inicial, né, de começar o toque e você não perder o toque até o final da técnica. Então, é interessante porque não menciona aqui na técnica, mas quando você colocou o balance, que é o primeiro óleo, e fez o movimento de 3 círculos, movimentos horários, você para com as 2 mãos sobre o coração da pessoa. E nesse momento, o que eu faço? Eu fecho os meus olhos e eu imagino transmitindo uma energia muito positiva para essa pessoa. Né? Eu imagino que ela está recebendo alguma coisa que eu estou dando para ela. E a partir daí, eu começo a focar durante toda a aplicação só naquela pessoa, porque naquele momento tudo é sobre ela, é para ela, é por causa dela. E eu não vou deixar meu pensamento vagar para um outro lugar, ouvindo música ou assoviando, nada disso. No final, quando existe essa quebra que a Letícia falou, você literalmente sente que foi um elo quebrado naquela hora e a pessoa levanta realmente energizada. Existe uma ciência que a gente vai trazer, a gente vai conversar sobre isso. O coração, por que o coração? O coração é um órgão que tem neurônios ali. Todo o nosso corpo tem neurônios, mas o coração em específico, ele tem um mini cérebro. Tá? Isso já foi, a ciência já foi descoberta, isso já tem dados sobre isso. Não é uma coisa assim, minha nossa, o que ele está falando? Não, é só você procurar. E a ciência está percebendo que nós podemos comunicar o cérebro de outra pessoa, os nossos pensamentos, eles são mensuráveis, e nós podemos comunicar uns com os outros através dessa energia. E uma dessas coisas é conectar o nosso pensamento, nossos neurônios, com os neurônios do coração. Então, isso é possível, não é uma coisa como assim? E eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando eu fui atrás das pesquisas científicas, o que está se falando a respeito disso no mundo científico, eu me vislumbrei, porque eu achava que isso era coisa de hipster, a década de 70, 60, 70, 80, e eu percebi que hoje a ciência comprova muita coisa bacana. Então, a gente vai falar sobre isso na quinta, porque é importante que vocês saibam sobre isso, mas não dá tempo de falar sobre isso aqui, de trazer essas pesquisas, de mostrar, de fazer referência, de mostrar cientistas. Isso eu consigo fazer na quinta-feira. Então, a gente vai falar extensamente num programa chamado Pure Human, puramente humano. É um programa que a gente vai fazer agora nessa sexta-feira e vai durar 6 semanas. E a gente vai ter o programa completo falando bastante sobre essa questão da ciência dessa área, de
Enfim, tem bastante coisa legal ainda para a gente trazer. Mas vamos lá. Nessa parte de melaleuca e do OnGuard, você vai ver que o acesso é o mesmo, tá? Prossiga o deslizamento alternado das palmas, no alto da cabeça passa a ativação das 5 áreas, tá vendo que quando você volta para cá, o processo é o mesmo, tá? Agora você já está vendo o passo 5. Esse passo 5 é quando você entra mais lá para frente, né? Que é esse Thumb Walk Tissue Pill. Tá vendo que ele é mais para frente. Você vai ver que ela se repete. Então, você vai ficar entre essas duas áreas aqui, né? As 5 zonas, a ativação das 5 zonas, e alternando a palma da mão, esse passo 2 e 3, você vai repetir com esses 2 olhos. Ó. Tá vendo aqui? Opa, vamos voltar para cá. Olha só você ver, ó. Deslizar alternado das palmas. Qual é o deslizar alternado das palmas? Deslizamento de mão alternada, que é esse aqui. Então, você vai voltar para esse aqui com o óleo essencial de melaleuca. Tá vendo que ele está passando pelas mãos? A mesma coisa. Você repete tudo isso aqui com o óleo de melaleuca. E aí, qual é a próxima parte? Do alto da cabeça, passe a ativação das 5 áreas. 5 áreas da ativação das 5 zonas. Das 5 zonas, que é essa parte aqui. Certo? Exato. Então, tá vendo que você replica o que foi feito anteriormente, e aí no passo 4 você introduz o OnGuard, sem perder o contato, começa a deslizar alternando as palmas. Mesma coisa, tá vendo? Deslizando, alternando as palmas. Deslizando e alternando a palma também com óleo de lavanda. O processo é o mesmo. Ativação das 5 áreas aqui com o OnGuard. Tá? Só depois que você termina de passar o OnGuard com a ativação das 5 áreas, que é esses dois, né, o primeiro vídeo aqui e o segundo vídeo aqui, que você repete ele várias vezes, Thumb Walk Tissue. O OnGuard consiste em empurrar com os polegares os músculos e os tecidos que rodeiam a coluna. Por isso que como a gente não está ali fazendo a técnica, esse guia aqui é muito, muito bom. E aí, o que seria isso, esse vídeo, né? É esse aqui, Thumb Walk Tissue, que a gente não viu ele ainda. Thumb Walk Tissue, ele é bem simples, ele consiste em você passar com os polegares rodeando ali, está vendo que a mão esquerda ela é o vermelho e a mão direita é o azulzinho, tá? Você está usando essa parte aqui dos seus polegares para fazer esse movimento. Ela vai fazer agora. E a gente pode acostumar com esse tipo de aula, né? Porque o Dr. Dave Hill já anunciou publicamente para o mundo todo, eu fiquei muito feliz quando ele fez isso, que a técnica Aromatouch, a partir de janeiro do ano que vem, ela vai ser inteiramente dada online, e nós vamos ter o certificado de profissionais da técnica Aromatouch através das aulas online ministrada pelo Dr. Dave Hill, e a gente vai ser um treinamento pago, então você vai pagar para poder participar dessa certificação dada pela Duterra, e você vai poder dizer que você é um profissional Aromatouch a partir de janeiro do ano que vem. Ele já anunciou isso e foi um dos bombásticos anúncios que a gente teve, que mudou bastante. E a gente estava... Antigamente, para vocês terem uma ideia, para uma pessoa se certificar para receber essa técnica, receber o certificado dessa técnica, ela teria que estar presente numa aula do Dr. David Hill. E para ela ser uma certificadora, ela teria que estar presente na aula do Dr. David Hill 2 vezes, ou seja, em 2 ocasiões separadas, e fazer a aplicação de pelo menos 40 Aromatouch antes de receber essa certificação. Vamos entender que a gente está aqui no apoio imunológico, né? Os óleos da técnica Aromatouch, eles têm 4 propósitos principais: o controle do estresse, o apoio imunológico, a resposta inflamatória e a homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Então, para quem que você vai indicar a técnica Aromatouch? Para todo mundo, para todas as pessoas que precisam dessas 4 pontos, nessas 4 áreas principais, tá bom? Lembrando que aqui a gente fala das zonas e regiões rapidamente, né? Tá vendo que elas são zonas imaginárias, mas você imagina que elas estão participantes aqui, e depois a gente entra nas zonas dos pés. O óleo Aromatouch,
ele já entra na nossa resposta inflamatória. Aromatouch junto com Deep Blue. O que eu acho muito interessante é a diferença de toque que você vai ter à medida que isso vai. Ele vai do quente para o frio e depois ele vai esfriar de novo, principalmente quando você aplicar o peppermint no final. Então, é muito interessante as sensações térmicas que a pessoa vai ter ao longo desse processo, e é proposital, né? Então, é bem bacana. E no Aromatouch aqui é a mesma coisa, sem perder o contato, introduzir o óleo, começar a deslizar alternando as palmas e depois a ativação das 5 áreas, que são aqueles 2 vídeos ali em cima, né, entre o 2 e o 3, eles são os 2 vídeos que mais repetem durante a técnica, tá? Então, você só volta naquele vídeo e repassa aquilo lá. Tá? A mesma coisa com o Deep Blue, só que no Deep Blue, a mesma coisa que o On Guard, você vai passar os polegares, os polegares andantes, né, que eles vão passar pela coluna, que é aquilo que a gente viu aqui recentemente, né, na parte aqui dos polegares, é quando você está passando um do lado do outro. Então, veja bem, o Aromatouch você só passa os 2, né, entre as zonas alternando os palmas das mãos e as 5 zonas. E quando você entra com o Deep Blue, você vai passar os polegares dançantes aqui. Tá? Você vê que por esse guia fica super fácil, não precisa de... eu não decorei ainda, eu nunca consigo decorar totalmente, né, só o Aparício, que já fez milhões de vezes isso, sabe, isso de cor de salteado, mas toda vez que eu faço isso, eu dou uma olhadinha assim, beleza. Aí eu volto, eu tenho isso no meu celular, então eu olho assim, tá, beleza. Porque a única coisa que eu preciso lembrar é como são as zonas, né, como são a aplicação daquela parte. E se você entende a aplicação daquela parte, fica muito simples. Você não tem que ficar decorando o tempo todo. Tá? Isso que é a parte que eu acho mais simples da técnica Aromatouch. Tá? Em qualquer tipo de massagem que você vai ver, qualquer tipo de troca de energia que você for ver, sempre é passado em silêncio. Eu não sei quem tem alguma experiência diferente disso. O que eu gosto é, no começo, quando eu começo a fazer, eu posso perguntar, você quer mais um pouquinho de pressão ou tá legal assim, ou tá muita pressão, o que eu estou fazendo? Não é para fazer pressão, é uma pressão média, mas às vezes a pessoa não sente o seu médio, né? E mais ou menos no meio da aplicação, eu falo, tá tudo bem. Porque eu não quero que a pessoa... E justamente para ela ter certeza que a gente está conectado. E é por aí, só isso. Eu não fico pregando sobre energia, eu não fico falando, chamando nada. É isso aí, é um silêncio total durante toda a aplicação. Geralmente, as pessoas dormem quando eu faço a aplicação. Inclusive, o Alexandre, que nós fizemos há 8 aulas atrás, né, Letícia? 8 semanas atrás, nós fizemos essa aplicação e estava ao vivo e o Alexandre dormiu. Eu conseguia ouvir a respiração dele pesada dormindo ali. Né? Então, foi assim incrível. Uma coisa interessante que durante esse processo que eu vou mostrar para vocês na quinta-feira, eu fui atrás de vários cientistas, né, para entender essa questão da música e a correlação dela com a meditação e tudo mais, e a correlação dela é tipo 0, a não ser que você use uma música com frequência, que seriam o megahertz, né? Por exemplo, o nosso coração ele tem um batimento específico, que faz com que a gente se conecte de uma maneira muito interessante. A música, ela tem todo um estudo por trás, mas não é qualquer música. Eu, por exemplo, me irrito com músicas, algumas músicas específicas me irritam, principalmente desses lugares que você vai para spa, e essas músicas que eles colocam geralmente me irritam um pouco, porque ela tem um outro nível de frequência e eu sou muito sensitiva a sons. Então, eu não consigo me concentrar bem, eu não fico bem, eu peço para desligar. Eu prefiro o silêncio. Mas, em geral, o que eu tenho visto nos estudos é que o silêncio total, quando você está com mais de uma pessoa, exceto quando você está sozinho, mas quando você está com mais de uma pessoa, é uma tendência humana preencher o vazio. Então, a pessoa vai ficar... ela vai tentar respirar, às vezes, mais forte, ela vai ficar incomodada de alguma forma, porque, em geral, nós humanos, quando estamos com várias pessoas, o silêncio incomoda. Então, se coloca uma música exatamente para evitar, ter uma coisa em comum, para evitar exatamente para ter concentração. A música ajuda a concentração, não necessariamente a música ela tem que ser uma determinada música específica,
a não ser que você estiver mexendo com ondas de tipo delta ou alfa, ou ondas específicas. Aí ela tem um frame rate específico, e aí a gente pode falar sobre isso na quinta-feira, que a gente vai trazer isso, tá bom? Mas no caso da técnica Chroma Touch, não pira com isso, pergunta se a pessoa quer uma música relaxante, pergunta se ela prefere silêncio, é legal se a pessoa pode escolher também o que ela prefere naquele momento, tá? A doutora Gina perguntou quantas gotas de cada óleo, nós comentamos aqui que depende muito do tamanho, da extensão que você vai cobrir durante sua aplicação. Numa pessoa da minha altura, eu diria, 1,80 m, né, Letícia? Forte, mais ou menos 1,65 m, você vai cobrir com umas 4 gotas no máximo, tá? Você não quer encharcar as costas da pessoa. Nos pés, geralmente, 1 ou 2 gotas, tá? A grande questão aqui das gotas, muita gente já perguntou, mas são várias gotas, se você for multiplicar isso 3 vezes a quantidade de óleos que você usa, pode ser bastante gotas, né? Mas por ser de forma tópica, você não precisa se preocupar, e no caso a gente usa a técnica Chroma Touch uma vez por semana, é isso, Aparício? Você pode usar, em casos mais complicados, você pode, na primeira semana, até fazer todos os dias, 7 dias, mas nunca 2 vezes no mesmo dia. Tá? E depois espaçar a cada dia sim, dia não, e depois espaçar uma vez por semana. Maravilha. Aqui a gente chega, então, no Wild Orange e o Peppermint, quando a gente entra na parte do pé. Então, realiza a introdução do óleo nos pés, e aqui é quando a gente inicia com o Wild Orange e depois o Peppermint. Então, você vê que você coloca um óleo e depois o outro, tá? Comece a técnica regional Tissue, que é empurrar os polegares com os tecidos do meio dos pés, a gente vai ver. Essa técnica, vamos ver ela aqui. Tá vendo que você já passa para esse mapeamento aqui regional. Olha só como ficam os dedões, né? Eles vão passando, girando de um lado para o outro, como se fosse um zigue-zague, na primeira região, segunda região e terceira região. Sem muito segredo aqui também. E você faz primeiro num pé, e depois você faz a mesma coisa no outro pé. Mais vontade de receber do que aplicar? Tá certo. Sem dúvida alguma, é bem gostoso fazer essa troca. E não tem muito segredo. Eu acho que no início você, quando você está fazendo com familiares, você só tem que pensar que você está testando, você está treinando, mesmo que você não faça exatamente do jeito, né, que tem que ser, você ainda está aprendendo. Então, é a vontade de fazer. Eu acho que essa é a parte principal, tá? Então, realize a ativação da área do calcanhar, tá? Depois que você passa isso, ativação da área do calcanhar. Esse pinpoint activation. Esse é o pinpoint. E número 7 deveria ser o número 8. Tá, eu vou pedir para arrumar aqui. Então, você vai descendo nessas 5 linhas dos pés, 3 vezes em cada linha dos pés. Você fica bastante tempo no pé, né? Você fica um bom tempo no pé, você fica uns 10, 15 minutos no pé. Olha o que ela vai fazendo. Ela faz exatamente 3 vezes em cada uma das 5 linhas do pé. Márcia, eu não entendi bem a sua pergunta. Para quem tem fibromialgia, qual é o melhor tratamento? A técnica não vai mudar por uma condição clínica da pessoa, né? Patrícia, não dá para fazer uma autoaplicação no Aroma Touch. Você pode fazer na palma das mãos a técnica das mãos. Você não tem como fazer uma autoaplicação em outra parte do corpo que não seja a coluna. Tem que ser nas costas. Maravilha, gente. Só para a gente, então, certificar aqui, a gente vai só colocar isso invertido.
a técnica ela começa com esse que a gente está vendo aqui, está vendo nos pés, depois a ativação da área do calcanhar, e aí essa ativação que a gente viu aqui em cima, essa ativação aqui, regional, onde você faz o zigue-zague, e depois você faz o número 7, que é você passa em cada zona do pé. Essa é a sequência, porque esse documento aqui está correto, é só a sequência que a gente colocou aqui que está errada, mas você pode ver pelo nome, né? Tá? Exatamente. E essa é muito interessante a maneira que você faz, tá? Ela acompanha, tá vendo, cada um dos dedos 2 vezes, com a esquerda e depois a direita. Então, eles estão com os nomes certos, então, se você verificar aqui pelo nome, você consegue voltar lá e ver direitinho a técnica, tá? Então, a gente vai aqui para cá, terminando essa área aqui, você vai ver que o Wild Orange, que a gente já aplicou junto com o Peppermint, que é exatamente a área do homeostase, tá bom? Que é exatamente o equilíbrio dessas regiões. E, sem perder o contato, prossiga com a técnica Pull Tissue nas 5 áreas e repita as etapas de 1 a 4 no outro pé. Então, você vai colocar os mesmos 2 olhos no outro pé e repetir essa sequência. O Wild Orange e Peppermint, sem perder o contato com o receptor, realize a introdução do óleo, aplique primeiro o óleo Wild Orange, depois o Peppermint, realize o deslizar alternado das palmas nas costas, do lado das costas, em frente a você. Prossiga para realizar os 3 círculos com a palma da mão, no sentido horário. Então, para isso aqui, você aplica novamente os óleos essenciais nas costas das pessoas, os costas da pessoa, o Wild Orange e o Peppermint. Você vai levar o Wild Orange e o Peppermint para as costas, vai colocar 2 ou 3 gotas de cada um desses óleos, você distribui esse óleo na coluna vertebral e você faz o deslize das mãos. E depois... Que é aquele vídeo que a gente mais mexe, né? Que deslize das mãos é esse aqui na lateral. Dos 2 lados. E aí você para em cima do coração de novo e faz o movimento circular. Que é o primeiro vídeo. É o primeiro vídeo, o vídeo circular. E corta o contato. Exatamente. Então, aí você já termina a parte da técnica AromaTouch. Então, termine realizando o movimento linfático. O movimento linfático é aqui também no vídeo, é o vídeo final, que é esse movimento em que você pega nos pés e você tem ali um gentil movimento ali com os pés. Você vai repetir esse movimento 3 vezes, com um intervalo mais ou menos de 5 a 10 segundos. Gislaine, o massoterapeuta ele pode agregar essa técnica do AromaTouch à técnica do massoterapeuta, mas primeiro, não pode falar que está aplicando o AromaTouch e cobrando. Uhum. Tá? Então, a massoterapeuta da minha esposa faz isso. Ela faz uma sessão de AromaTouch antes da massagem, ela faz a massagem e ela cobra o valor da massagem dela, que já está incluindo esse AromaTouch. Maravilha. A gente tem a aula completa do AromaTouch dada pelo Aparício no nosso site. Então, se você for lá, ou no nosso site, ou também no nosso YouTube, se você for no youtube.com/gotasdaterraoficial, na parte de nossos vídeos, você vai ver lá esse videozinho aqui, AromaTouch, técnica de aplicação dos óleos, onde o Aparício está explicando com uma pessoa, ele faz essa mesma sequência que a gente viu aqui, só que direta e comentando a respeito da pessoa, tá? E a técnica AromaTouch para as mãos é uma forma muito simples, a gente não vai entrar em detalhes sobre ela aqui, mas basicamente tem essas zonas, as 3 regiões e as 5 zonas, e você faz com qualquer óleo essencial que a pessoa escolher, isso que é a parte legal da técnica das mãos, e ela é uma forma muito bacana de você acalmar alguém, ajudar alguém que... já vi muitas pessoas fazendo isso com alguém que viu no metrô e a pessoa estava nervosa, ela tirou um óleo essencial e ela perguntou se poderia fazer uma técnica de mãos e ela aceitou e foi um momento muito legal. Já vi pessoas que fizeram isso como um evento em escolas ou em determinadas comunidades, na própria igreja, já fizeram bastante... uma troca muito legal, né, com o uso das técnicas das mãos. Então, é uma forma muito bacana de você saber essa técnica para que você possa ter
uma forma a mais, né, de você introduzir os óleos essenciais para ajudar as pessoas, tá? Então, e você pode deixar a pessoa cheirar o óleo que ela quiser, se você tiver mais de um óleo ali com você. Ah, puxa, eu gostei desse. Aí você começa a conversar. E aí, sim, na técnica de mãos, vale super a pena. A Gina perguntou sobre falar, né, conversar. Na técnica de mãos, super vale você trocar, fazer perguntas, como ela está se sentindo, quais são as coisas que ela gostaria de melhorar no dia dela. Então, deixa ela falar e você faz as perguntas. Eu acho que a técnica de mãos é perfeita para isso, tá? Então, aqui são alguns sentimentos que a gente quer focar, principalmente quando a gente está dando não só a técnica de mãos, mas o AromaTouch. E aqui está... A gente tem alguns óleos essenciais aqui que não fazem parte da técnica AromaTouch, mas são óleos essenciais que você pode usar na técnica de mãos, mas eu acredito que os sentimentos podem ajudar muito você a aplicar isso. Então, compaixão, empatia, se você sabe alguma coisa sobre a pessoa, a empatia apoia o coração, os pulmões e promove a flexibilidade, circulação e bem-estar de forma geral. Pensar em sentimentos de coragem, caso você saiba que a pessoa precisa mais de coragem, porque ela é uma pessoa muito tímida, ou que ela não consegue se expressar, então você foca nesse ponto. A coragem fortalece o sistema estrutural, ossos, músculos, ligamentos, o sistema respiratório, o sistema imunológico e o desempenho mental. A gratidão, por outro lado, apoia o coração, promove o equilíbrio hormonal, o sono e reduz a inflamação. A gente está vendo os óleos essenciais que estão atrelados a esses sentimentos. A alegria é uma sensação de abundância e ela impulsiona o sistema imunológico. Veja bem, gente, tudo que a gente está falando aqui tem ciência por trás, tá? A gente só está sendo um pouco mais rápido a respeito das condições, dos sentimentos com os óleos essenciais do nosso organismo, tá? A alegria é uma sensação de abundância também e tem uma expansão para o sistema imunológico. Amor, confiança apoiam também o coração e os sistemas estruturais, músculos, ligamentos, ossos e o sistema endócrino também, que é muito importante. Além do fígado, a vesícula biliar e os rins. E a satisfação, paz, eles apoiam funções cerebrais como a cognição, fluxo sanguíneo e sistema endócrino. Então, tenta saber alguma coisa sobre a pessoa que você está aplicando e tenta focar em esses sentimentos que tenham a ver com aquilo que ela precisa, principalmente dentro dos órgãos que ela precisa, e foca em sentimentos que trazem coisas para você, que trazem esse sentimento, que evocam esse sentimento, para que você possa falar, gostaria, mais do que gostaria, né? Essa pessoa está sentindo isso, essa pessoa está vivendo isso. Quando você passa de você para ela, como se ela já tivesse aquilo, como se ela tivesse recebido aquilo, aquele sentimento ele tem uma probabilidade maior de se conectar com com essa vibração, tá bom? Então, aqui tem uma forma rápida a respeito da técnica das mãos, além de relaxar o pulso, alongamento do dorso, cubra a palma da mão com 2 ou 3 olhos no máximo, e trabalho nas 3 regiões que a gente mostrou aqui, que você vai ver no vídeo, tem lá no site, é muito fácil. Então, primeiro as 3 regiões, ela é circular, e depois as 5 zonas, né? E é muito legal, muito bacana de você trocar. Então, esses são os 6 passos aí que a gente faz: relaxar o pulso, alongamento do dorso, aplicar os olhos, você trabalhar nas regiões, né, que são essas 3 regiões aqui, e depois você trabalha nas 5 zonas. Você vai um em cada vez, tá? E, enfim, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai super trocar aqui com vocês. O nosso Telegram também está aberto. Paty, todo esse conteúdo, vamos voltar lá. Ele está lá no site, Gotas da Terra, Universo dos Olhos, técnica AromaTouch. Todos os passos estão lá, todos os guias estão lá, ok? Todos os 2 guias. Então, fica muito fácil de acompanhar, porque a nossa intenção é que vocês tenham acesso a um conteúdo de qualidade, um conteúdo fácil, simples, porque o que a gente quer é viver com autonomia. Né? O nosso foco aqui, não somente no Gotas da Terra, mas também por ser representantes dos óleos essenciais da Duterra, é que as pessoas entendam que elas podem ter prioridades em relação ao bem-estar. Não é uma questão de tempo, não é uma questão se eu tenho tempo ou não, é uma questão de prioridade.
o que você dá prioridade, é onde você vai ter o seu foco, é onde o seu tempo vai se abrir, é onde você vai deixar de focar na doença. Quando você precisa de qualquer tipo de medicação, você está doente, já está num sintoma, já está no ciclo. O que a gente quer evitar é focar na saúde, é pensar o que eu quero sentir menos e principalmente o que eu quero sentir mais. E nós temos programas maravilhosos aqui na Duterra que apoiam esse tipo de uso, o uso frequente dos óleos essenciais para promover saúde. E eu acho fantástico, sou muito apaixonada pelos óleos. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente nessa aula. Obrigada, Parício, aí, pelas suas intervenções específicas. Muito obrigada. É difícil dar aula do Técnica Aromatouch, foi a primeira vez, né, da técnica do Aromatouch com slides, né? Então, é complexo você dar isso, mas é para que as pessoas possam entender que se trata de processos simples, repetidos, mas uma vez que você entende o processo, fica muito fácil só voltar no guia, não precisa saber de cor, volta no guia, vê lá, opa, é esse aqui. E se errar, tá tudo bem, faz parte do processo de aprendizado. É você ser leve com você mesmo a respeito do que você está fazendo. Veja bem, eu tenho que ser leve comigo mesmo, porque eu ainda estou aprendendo a técnica Aromatouch, não sei toda de cor. A Paris está aqui com o meu mentor, me ajudando numa aula na qual a gente está trocando essas informações, mas pelo menos vocês sabem aonde buscar a informação, vocês sabem agora como pegar, ser autônomos, viver com autonomia é o que a gente mais prega aqui. Obrigado mesmo. Valeu, gente, pessoal, obrigado.